Olá, bem-vindo a mais um vídeo do minicurso Energia, um conceito antigo, porém conservado. Esse é o quarto vídeo da nossa série e ele vai falar sobre a ideia da energia para além da mecânica. No vídeo anterior, no terceiro capítulo, o professor Cássio falou sobre a energia no contexto da mecânica, ou seja, do movimento dos corpos, e do desenvolvimento desse conceito nesse terreno, né? Agora nós vamos expandir um pouco essa análise de como evoluiu o conceito da energia para domínios além do estudo do movimento dos corpos, para além da mecânica. Nós vamos falar sobre calor e máquinas térmicas. Vamos falar da formulação da lei da conservação da energia, na forma completa, como a conhecemos hoje, e vamos falar também da lei da entropia, que é complementar a lei da conservação da energia e portanto, é também necessário falar um pouco sobre ela. Então, nós vamos pegar aqui nossa história no final do século XVIII, início do século XIX, época da Revolução Industrial, e havia, então, um interesse muito grande em entender o funcionamento de máquinas. Mas acontece que as leis da mecânica não pareciam suficientes para compreender como as máquinas funcionavam. Era preciso algo mais. Obviamente, a motivação econômica, né, era forte, então isso impulsionou uma pesquisa sobre como as máquinas funcionam. As máquinas mais importantes da época tinham por base o motor a vapor, e, né, vale lembrar aqui, no segundo vídeo desse minicurso, o primeiro que eu gravei, eu mencionei que o primeiro motor a vapor foi criado por Heron de Alexandria, lá ainda no século I depois de Cristo. Mas naquela época o motor a vapor que ele criou não teve nenhum tipo de consequência importante. Foi essencialmente um invento exótico que não teve grandes aplicações. Mas a mesma ideia volta com força total muitos anos depois, né? Já no contexto da ciência mais moderna, né? A partir do século XVI, século XVII. Então, o motor a vapor volta a ser redescoberto e passa a ter um papel fundamental aí no contexto da Revolução Industrial. Então, e obviamente o motor a vapor funciona transformando calor em movimento, né? Você aquece a água gera um vapor, o vapor coloca peças mecânicas em movimento. Então, você está transformando calor em movimento. E, então, entender esse processo era importante. Então, as máquinas térmicas, né, que tem por base esse funcionamento, passaram a ser um objeto de estudo, né, que atraiu grande interesse, e também, em especial, passa a ser importante entender o próprio conceito de calor, né? Afinal, o que é calor? Então, nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre teorias do calor, mas antes, deixa eu chamar a atenção que nessa época aí, no final do século XVIII, início do século XIX, já haviam disponíveis diversos processos de conversão entre diferentes tipos de energia.
Então, a máquina a vapor faz isso, né? Você gera um movimento mecânico a partir do calor. Você tem também a eletricidade sendo utilizada para produzir reações químicas. Por outro lado, reações químicas também liberam energia na forma de calor, de luz, dependendo do caso. Em 1800, foi inventada a bateria elétrica, né? A gente chama de célula eletrovoltaica, né? Foi inventado por Alessandro Volta. Você tinha efeitos magnéticos da corrente elétrica, né? Descobertos aí pelo Ørsted, né? Efeitos Seebeck e Peltier, esses aí são o seguinte: se você junta duas peças metálicas de materiais diferentes, metais diferentes, e aquece, esse aquecimento gera uma corrente elétrica entre as duas partes. Esse é o efeito Seebeck. O efeito Peltier é meio o contrário. Você junta duas peças metálicas, de materiais diferentes, metálicos, mas diferentes, e você passa uma corrente elétrica entre eles, você gera uma mudança de temperatura. Pode aquecer ou resfriar, dependendo do sentido da corrente. Então, você tem aí diversos exemplos, e existem outros, né, que já eram conhecidos aí nessa época, de como transformar a energia de um tipo em outro, né? Então, esse tipo de coisa estava em voga na época. Mas, como eu disse, havia um interesse especial em entender o calor, justamente porque o calor era o que era utilizado na máquina mais importante da época, que era a máquina a vapor. Então, a primeira teoria sobre o calor que nós vamos falar é a teoria do flogisto, que a primeira versão foi formulada por Johann Berger, alemão, né? E a ideia seria que o calor é explicado por um elemento com características semelhantes ao fogo, que era liberado durante a combustão. Então, lembram que a teoria lá do Empédocles, dos 4 elementos fundamentais da natureza, tinha um fogo entre eles, né? Terra, água, fogo e ar. Então, o fogo seria, nessa visão que vem lá dos antigos, um dos elementos fundamentais da natureza. Aqui o contexto é um pouco diferente, mas ainda tem a ideia de pensar no fogo como um elemento, como um tipo de material. Então, o Berger foi o primeiro a pensar nisso, nesses termos. A teoria depois foi estendida por outras pessoas. Então, o Georg Stahl foi quem cunhou o termo flogisto, né? E depois também o Johann Pott ajudou a popularizar a teoria. Mas vejam aí que o Berger lá no século XVII, né? E o Pott já no século XVIII. Quer dizer, ao longo de 100 anos, mais ou menos, né? Essa teoria foi utilizada e desenvolvida, e foi uma teoria importante ali na época. Mas, como a ideia que seria o flogisto seria liberado durante a combustão, hoje nós sabemos que a combustão acontece com a queima de oxigênio, né? Então, experimentos feitos, né, acerca da combustão, né, instigados por essa teoria, né, em busca do flogisto, de tentar, né, observar o flogisto, esses experimentos acabaram levando, na verdade, à descoberta do oxigênio,
que ocorreu em 1774 por Joseph Priestley. E também, na mesma época, pelo Lavoisier, né? Antoine Lavoisier, que foi um dos principais químicos da época, né? Um dos principais responsáveis pela modernização da química, né? Tinha uma tradição muito diferente, que não era tão científica, né? E, e pessoas como Lavoisier trouxeram, né? Uma maneira de pensar mais científica para a química. Então, mais ou menos na mesma época que o Priestley descobriu o oxigênio, o Lavoisier, independentemente, também descobriu. Bom, então, essa teoria acabou num fracasso, né? Quer dizer, ninguém encontrou o flugisto, ao invés disso, encontraram o oxigênio. E isso levou a uma mudança de postura. O próprio Lavoisier propôs uma outra teoria, que seria a do calórico. Então, o calórico seria um fluido, né? Uma substância que era capaz de fluir de um corpo para o outro. Então, isso explicava melhor, estava mais de acordo com o que era observado ali durante a combustão. Então, após a descoberta do oxigênio, a compreensão melhor de como a combustão acontece, essa teoria do calórico parecia mais razoável. Então, mas não é só isso, haviam outros experimentos feitos por Joseph Black, e que davam suporte a essa ideia. Então, ou pelo menos davam suporte a essa ideia no sentido de que ela certamente funcionava melhor do que do flogisto, né? Então, havia algumas variantes da teoria, mas a essência é essa, que o calor seria uma substância que flui de um corpo para outro, é o calórico. Então, essa teoria ela tinha um poder explicativo razoável, ela conseguia explicar várias coisas, mas ela não era livre de contradições. Então, haviam os críticos, e o principal crítico foi o Benjamin Thompson, conhecido como Conde Rumford. Ele criticou as tentativas de encontrar o peso do calórico. Se o calórico é uma substância, deveria ter um peso, uma massa, e não se encontrou isso. E ele também viu a questão do atrito, né? Observando canhões sendo perfurados, né? Quer dizer, o metal sendo perfurado para fazer o cano de canhão. Ao perfurar os canos, o atrito gera calor. E ao examinar o que estava acontecendo ali com esse calor gerado pelo atrito, os detalhes da teoria do calórico pareciam não funcionar bem nesse contexto. Então, o Rumford fez uma crítica à teoria do calórico, mas as críticas dele não foram decisivas. Então, pelo menos aí, nessa fase final do século XVIII, início do século XIX, a teoria do calórico se tornou a teoria dominante para entender o que é o calor, né? E essa é uma época, como eu disse, o pessoal estava interessado em entender o funcionamento de máquinas. Então, um desenvolvimento grande aconteceu na França
onde foi fundada, se não me engano, em 1800 não, desculpe, 1794, foi fundada a Escola Politécnica de Paris, que se tornou um grande centro de estudo, e em especial nessa época de engenharia. Então, vários engenheiros interessados em entender o funcionamento de máquinas, né, ligados a essa escola, devotaram o seu tempo a estudar essa questão. Então, pessoas como Lazare Carnot, Navier, Coriolis e Poncelet, todos eles eram engenheiros lá da Escola Politécnica, e todos eles interessados em entender como as máquinas funcionam, e, em particular, máquinas térmicas, mas não só máquinas térmicas, máquinas em geral. Então, eles fizeram alguns avanços, e um conceito que se tornou central no trabalho deles foi exatamente o conceito de trabalho no sentido da física, da mecânica. E esse conceito de trabalho, ele foi esclarecido melhor, né, por D'Alembert. A gente fala hoje do teorema trabalho-energia cinética, né, como que, é claro, ainda não havia exatamente essa terminologia, né, energia cinética, nós vamos ver aqui, esse termo acaba sendo cunhado depois, bem depois, mas a ideia, né, que é uma ideia-chave, que faz parte, é uma peça importante da lei da conservação da energia, essa parte, né, que seria o teorema trabalho-energia cinética, foi desenvolvida por D'Alembert. E o conceito de trabalho desenvolvido nesse contexto se tornou central aí na pesquisa desses engenheiros franceses. Eu vou só comentar rapidamente aqui, D'Alembert também é importante por ter sido um dos editores da enciclopédia, né, junto com Denis Diderot. Então, que eles tentaram reunir todo o conhecimento da época, né? Então, uma contribuição também importante e muito além da física. Bom, então nós temos esses engenheiros estudando as máquinas na França, e na época logo seguinte, porque esse estudo aqui desses engenheiros estão aí nas primeiras décadas, né, do século XIX. Mas aí nós chegamos numa época entre 1830 e 1850, mais ou menos por aí, quer dizer, na segunda metade, ou no segundo quarto do século XIX, grosso modo, em que parece que a lei da conservação da energia estava meio no ar. Assim, várias pessoas, independentemente umas das outras, ou descobriram essa lei, ou a gente pode pensar como descobertas simultâneas, embora, na verdade, eles não tenham feito exatamente a mesma coisa, né? O trabalho de cada um deles cada um pouquinho diferente do outro, mas várias pessoas enxergaram boa parte desse problema aí da lei da conservação da energia. Então, o Thomas Kuhn, que é um importante filósofo da ciência do século XX, ele aponta 12 pessoas que contribuíram independentemente para o desenvolvimento da lei da conservação da energia nesse período. Então, só tem 12 pessoas da Europa toda, né, da França, da Alemanha, da Prússia na época,
Dinamarca, Inglaterra, enfim. Então, realmente, pessoas espalhadas pela Europa, e que todos eles deram contribuições muito grandes para a percepção da lei da conservação da energia. De novo, não contribuições, não formulações idênticas, mas alguns com contribuições um pouco maiores, um pouco menores, mas todos eles chegaram muito próximo de entender a lei da conservação da energia. Mas nós vamos focar aqui em 4 deles, que são mais relevantes para o nosso caso aqui. Eu estou deixando gente importante de fora, por exemplo, ali Michael Faraday é uma das figuras-chave no desenvolvimento do eletromagnetismo. Mas falando aqui especificamente do desenvolvimento do conceito de energia, eu vou focar aqui no Sadi Carnot, no Mayer, no Joule e no Helmholtz. Antes de falar especificamente deles, o Kuhn menciona 3 fatores principais que influenciaram na ocorrência desses trabalhos simultâneos, né, sobre a conservação da energia. A disponibilidade dos processos de conversão, que eu mencionei antes, né, que já eram conhecidos, havia vários processos de conversão de um tipo de energia no outro, né, que já eram conhecidos. O interesse pelas máquinas, eu também já comentei bastante. E um terceiro elemento, que seria a Naturphilosophie. É uma corrente filosófica alemã, iniciada por Schelling, enfim, que um dos aspectos importantes dessa filosofia, dessa corrente filosófica, é uma ideia de uma certa unidade da natureza. Mas é uma visão mais orgânica da natureza. Não é exatamente a visão que a gente tem hoje. Na verdade, essa corrente filosófica ela não prosperou muito. Ela é um pouco contrária à visão que acabou prevalecendo na ciência, que é o do atomismo, né? A matéria formada de átomos e tal. Mas, de qualquer forma, havia nessa filosofia uma ideia de uma unidade na natureza, que, por exemplo, sugeria que o mesmo tipo de energia que está envolvido em coisas como máquinas térmicas ou não, outro tipo de máquinas, esse mesmo tipo de energia deveria estar também presente nos corpos dos seres vivos. Quer dizer, porque a natureza deveria ser uma coisa só. Então, você não seria necessário fazer uma distinção de que os seres vivos teriam uma energia diferente. Então, e isso vai desempenhar um papel, pelo menos, em orientar o pensamento de algumas dessas pessoas. E nós vamos ver 2 deles aqui que provavelmente foram, sim, influenciados por essa ideia. Então, um deles sendo exatamente... bom, ainda não. O primeiro que eu vou falar é o Nicolas Leonard Sadi Carnot, né? Ele é filho do Lazare Carnot. Lazare Carnot é um dos engenheiros franceses que eu mencionei antes. Então, é mais conhecido como Sadi Carnot. Então, é filho do Lazare, ele deu continuidade ao trabalho do pai. O pai já estava interessado na questão do rendimento das máquinas, né? Por motivos óbvios, né? Uma motivação econômica de que você quer que a máquina tenha seja mais eficiente possível, né? E então havia já esse interesse. O filho deu continuidade ao trabalho do pai, e ele foi de fato o primeiro a conseguir, em 1824,
formular uma teoria bem-sucedida sobre o funcionamento de máquinas térmicas e conseguiu determinar uma medida da eficiência das máquinas térmicas. Só que uma consequência do trabalho dele é que ele percebeu que não é possível uma máquina ter um rendimento de 100%, né, transformando toda a energia disponível em trabalho útil. Quer dizer, você não consegue transformar toda a energia que você tem disponível na atividade fim que você quer, se é um motor a vapor que está utilizando calor para gerar movimento mecânico, você não consegue transformar 100% do calor em movimento mecânico. Uma parte desse calor vai ser necessariamente desperdiçado. Isso não tem como ser evitado. Então, o melhor que você pode ter, você tem uma máquina que tem um rendimento máximo, mas esse rendimento máximo não é 100%. Então, exatamente a máquina ideal que funciona com o rendimento máximo é chamada de máquina de Carnot, né? E obedece a um ciclo que a gente chama de ciclo de Carnot, né? Esse foi, na verdade, o único trabalho importante que o Sadi Carnot fez. Ele morreu jovem, mas foi uma contribuição importantíssima. Aqui eu não vou entrar em detalhes demais, levaria muito tempo para explicar, mas, grosso modo, a gente tem aqui uma máquina e nós temos uma fonte, uma temperatura quente, e a ideia é transformar o calor, que está aqui representando a gente costuma usar a letra Q para representar calor e W para representar trabalho. Então, a ideia seria transformar o máximo possível de calor em trabalho, mas não tem jeito, uma parte do calor tem que ser desperdiçado e tem que ser jogado numa fonte que vai estar mais fria do que a fonte inicial. Então, não tem como você fazer uma máquina operar desviando todo o trabalho, toda a energia inicial disponível como calor para trabalho. Esse Q2 aqui não pode ser zero, né? Então, esse é um esquema básico de uma máquina de Carnot, e ela funciona com base nesse diagrama aqui, que descreve o ciclo de Carnot. Realmente eu não vou detalhar demais, mas aqui é um gráfico de volume por pressão, e aqui são processos. Você começa num ponto aqui e segue essas curvas. Ao completar uma volta completa aqui, um ciclo, você produziu uma certa quantidade de trabalho. Então, isso é chamado de ciclo de Carnot. E a questão é que não é possível você deixar de desperdiçar essa energia Q2 aqui nessa parte de baixo. E a fórmula da eficiência que ele encontrou é essa aqui, 1 menos T2 sobre T1. Essas temperaturas não podem ser iguais, o T2 não pode ser zero, então isso aqui nunca vai ser 100%, né? 1 aqui seria a eficiência de 100%. Bom, então, enfim, a teoria do Carnot foi a primeira teoria realmente bem-sucedida para explicar as máquinas térmicas. Muito importante. Um outro personagem importante aqui é o Julius Robert von Mayer, né, alemão, formado em medicina, e o sonho dele era ir para a Índia, era conhecer a região da Índia. Então, ele encontrou uma vaga como médico num navio holandês, e em 1840, final de 1840, início de 1841, ele embarcou nessa viagem para a Índia como médico desse navio holandês. E nessa viagem, ele observou uma diferença do sangue da tripulação em latitudes diferentes. Ele saiu lá da Europa, na zona temperada,
quando ele chegou na zona tropical, ele percebeu que a cor do sangue da tripulação tinha mudado. Bom, o sangue, bom, na época havia aqueles tratamentos de sangria, etc. Enfim, né? Então ele acabava tendo contato com o sangue das pessoas e ele percebeu essa mudança de cor do sangue. E a partir disso, dessa observação, ele foi capaz de entender o equivalente mecânico do calor. Na verdade, isso acabou distraindo ele. O sonho dele, de muitos anos antes, era conhecer a Índia, mas na hora que chegou lá, ele mal saiu do navio, porque ele estava tão imerso em tentar entender o que ele estava observando, que ele deixou o interesse antigo dele de lado e mal saiu do navio e ficou lá tentando entender o que estava acontecendo. E ele acabou realmente encontrando isso, que a gente chama do equivalente mecânico do calor. Então, o que é isso? O equivalente mecânico do calor é a relação numérica entre o trabalho feito sobre um corpo e o calor produzido. Quer dizer, então, se você gasta uma certa quantidade de energia para aquecer um material, para você aquecer um material de uma certa diferença de temperatura, essa energia vai corresponder a uma certa energia mecânica. Se você usar essa mesma energia para gerar um movimento mecânico, né, então tem que haver uma relação, uma correlação entre o que é energia, uma medida de energia no contexto do movimento dos corpos, da energia mecânica, e uma medida de energia nesse contexto da diferença de temperatura. Então, hoje a gente expressa essa equivalência nessa igualdade aqui. Uma caloria é equivalente mais ou menos a 4,19 joules. A caloria é uma unidade de energia que está especificamente associada à variação de temperatura. É a quantidade de energia que você precisa para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, isso equivale mais ou menos a 4,19 joules, que é uma unidade definida no contexto da mecânica. Então, essa é uma relação experimental, né? Você precisa derivar isso da experiência. E Mayer foi capaz de tirar isso dessa observação da diferença da cor do sangue. Mas por quê? Porque o que ele raciocinou, que é a diferença entre a zona temperada e a zona tropical, é que nos trópicos o ambiente é mais quente. Então, quando o navio está lá na Europa, uma temperatura ambiente mais frio, o corpo precisa ser mantido, o corpo humano precisa ser mantido à mesma temperatura. Então, como o ambiente está mais frio, o corpo tem que trabalhar mais, ele tem que gastar mais energia para manter aquela temperatura, né, de 36,5, 37 graus. Já na zona dos trópicos, a temperatura ambiente é mais quente, o corpo pode gastar menos energia para manter a mesma temperatura final. Então, a cor do sangue, então, está associado à energia que o corpo precisa gastar para manter a temperatura corporal. E a energia, essa energia vai estar relacionada aí com a quantidade de oxigênio no sangue. Então, e isso afeta a cor do sangue. Então, o Mayer fez todo esse raciocínio e, a partir de coisas que ele conhecia, do que estava acontecendo ali no sangue, ele foi capaz de retirar esse valor numérico do equivalente mecânico do calor. É um trabalho muito interessante. E aqui vale dizer
um pouco animado por aquele espírito da filosofia do Schelling, de achar que o tipo de energia que está envolvido nos seres vivos não deveria ser diferente da energia do mundo físico em geral, né? Aquela ideia da unidade da natureza. Mesmo que a filosofia não funcione bem em outras circunstâncias, pelo menos essa ideia acabou sendo sendo útil aí nesse contexto, né? Bom, uma outra pessoa que fez a mesma descoberta que o Mayr, por um caminho completamente diferente, foi o James Joule, inglês, né? Uma família rica. Ele foi educado pelo John Dalton, isso vale mencionar, porque o Dalton ele é considerado o fundador o primeiro a formular a versão moderna da teoria atômica, né? Também no outro vídeo lá eu falei sobre, quando eu estava falando dos gregos antigos, eu falei da escola dos atomistas gregos, né? Como Demócrito, de Abdera, mas aquela é uma visão antiga. O atomismo moderno, né, foi estruturado por John Dalton. E aí foi o Dalton que educou o Joule. Então, isso é importante. Ele teve uma boa educação científica e ele se tornou um cientista amador, né, fazendo experimentos de física e química no seu laboratório particular. Então, ele começou, estava interessado por motores, coisas que estavam em voga na época, os motores elétricos estavam começando a surgir, e começou também a fazer experimentos com calor. E ao fazer experimentos com calor, ele começou a achar falhas na teoria do calórico. E ao explorar isso e a tentar refinar os experimentos para tentar entender melhor o que estava acontecendo, ele acabou também conseguindo encontrar o equivalente mecânico do calor. Aí ele fez um experimento famoso. O experimento dele basicamente envolve relacionar uma diferença de temperatura na água com pás em movimento. Quer dizer, se você coloca pás em movimento na água, isso gera uma diferença de temperatura, e você consegue então relacionar aí a diferença de a energia do movimento das pás com a energia associada ao calor, à variação da temperatura. Então, um caminho completamente diferente do Mayer, né? O Joule acabou chegando exatamente à mesma conclusão e encontrando um resultado semelhante. Ele foi refinando os seus experimentos, e eventualmente ele produziu valores mais precisos que os do Mayer, mas ambos fizeram a mesma coisa, né? Obtiveram o mesmo resultado, essencialmente, e basicamente na mesma época. Então, o Mayer publicou o trabalho dele um ano antes, pela primeira vez, mas eles acabaram, enfim, né, em 1942, outro em 1443, mas foi nessa época, entre 1842, 43, 44, 45, nesses anos aí, eles estavam ambos pensando na mesma coisa, chegando às mesmas conclusões e publicando a respeito. Então, realmente foi bem paralelo. Nenhum dos dois inicialmente foi levado muito a sério. O Mayer, especialmente, ele só foi reconhecido muito mais tarde, quando ele já estava no fim da vida. O Joule não. O Joule, inicialmente, ele não foi levado muito a sério, mas depois ele teve uma ajuda que eu vou comentar aqui daqui a pouco. Bom, o próximo aqui que eu vou comentar é o Helmholtz, também outro alemão, também médico, né, assim como o Mayer, mas um pouco diferente do Mayer. O Helmholtz ele era interessado em física desde sempre, ele queria ser um físico.
mas ele não tinha, quando jovem, a família dele não tinha como bancar os estudos para ele se tornar um físico. Então, ele decidiu estudar medicina, aproveitando uma bolsa de estudo do exército prussiano. Então, você poderia estudar medicina com essa bolsa do exército, e depois tinha o compromisso de passar alguns anos servindo ao exército. Então, ele fez isso, mas então ele estudou medicina e tal, mas sempre desde o início o interesse dele principal era a física. Então, o que aconteceu é que ele cultivou o seu interesse em física, estudou matemática por conta própria e tal, e, enfim, foi atrás da sua formação nessa área. E o que ele acabou fazendo foi utilizando as ferramentas típicas da física para estudar coisas na área da fisiologia, e, ou seja, se tornou um pesquisador bem interdisciplinar, né? Que é o termo que a gente usa hoje. Então, ele deu contribuições em muitas áreas, fisiologia, psicologia, física, filosofia da ciência, estética, e inventou coisas. Então, enfim, é um sujeito muito produtivo. Ele foi, por exemplo, o primeiro a medir a velocidade de propagação dos impulsos nervosos, coisa que na época as pessoas achavam, bom, isso não tem como a gente medir isso, ele deu um jeito. Então, esse tipo de coisa, você vê que a velocidade de propagação do impulso nervoso, o impulso nervoso é um impulso elétrico, né? Então, ao fazer esse tipo de coisa, ele estava ali interessado nas questões de física no contexto da biologia, no caso aí da fisiologia, né? Então, ele fez diversos estudos nesse sentido. E ele acabou chegando à lei da conservação da energia estudando o metabolismo dos músculos. Então, de novo, um pouco parecido com o do Mayer nesse aspecto, né, de médicos, né, tentando entender o que estava acontecendo ali em, em questões sobre a fisiologia, né, no caso do Mayer, do sangue, no caso da cor do sangue, né, no caso do Helmholtz, o metabolismo dos músculos, mas animados por aquela ideia do Schelling, né, da unidade da natureza, que a energia ali, no contexto biológico, teria que ser a mesma energia do mundo físico, não energia, enfim, né, enfim, a ideia de fundo de que a natureza era uma coisa só. Então, ele também estudando ali fisiologia, ele chegou à conclusão da conservação da energia. Só que, diferentemente do Mayer, ele, por esse interesse intrínseco dele por física, ele tinha um conhecimento maior de física e um treinamento muito maior em matemática. Ele conhecia a teoria do Newton, etc., em mais profundidade. Então, ele formulou a lei da conservação da energia numa linguagem matemática mais precisa, e foi o primeiro a fazer isso, em 1847. Então, foi o primeiro a formular o princípio da conservação da energia, né, da forma como a gente reconhece hoje, embora a terminologia ainda não era a nossa, quer dizer, o termo energia ainda não tinha se firmado, ele usava a palavra força. Mas, então, uma contribuição importante aí do Helmholtz. Uma outra pessoa que vem depois é o William Thomson, né, conhecido como Lord Kelvin. Ele não está naquela lista dos 12 falados pelo Thomas Kuhn, e ele já vem um pouco depois, mas ele dá uma contribuição significativa. A gente pode pensar o seguinte, aquele conjunto daqueles 12, e eu salientei 4 ali, eu falei, né, sobre o Carnot, Mayer, Joule e Helmholtz. Teria mais os outros ali da lista do Kuhn.
essas pessoas fizeram essas primeiras observações e formularam cada um do seu jeito, versões da lei da conservação da energia. O Kelvin foi o sujeito que veio depois e conseguiu fazer uma síntese, um arremate e chegar realmente na formulação que é realmente como a gente entende hoje, né? Quer dizer, ele fez a síntese de tudo que veio antes. Então, ele foi um dos físicos de maior prestígio da segunda metade do século XIX. Só para dar uma ideia do que eu quero dizer com isso, claro, Newton tem uma reputação imensa, né? E o Kelvin, que nasceu na Irlanda, mas trabalhou a vida toda na Escócia, mas ele, quando morreu, ele foi enterrado ao lado do Newton, lá na abadia de Westminster. É uma grande honra, né? Um físico britânico ser enterrado ao lado do Newton, é porque ele tinha conseguido acumular um prestígio muito grande. Mas aí eu já estou falando do prestígio dele no fim da vida, né? Mas desde o início ele se despontou, e em 1847 ele viu uma apresentação, assistiu uma apresentação do Joule, que, como eu comentei, até então não era muito levado a sério. Mas o Kelvin assistiu a uma apresentação do Joule num encontro científico, e gostou e passou a apoiar o Joule. Eles se tornaram amigos e passaram a trabalhar juntos e colaborar. E isso deu ao Joule, ao trabalho do Joule, um reconhecimento que até então ele não tinha. Então, a partir daí, o trabalho do Joule passou reconhecido, muito mais do que o do Mayer. Então, só depois de muitos anos é que se reconheceu que o Mayer tinha feito uma coisa parecida com o do Joule, mais ou menos na mesma época. Mas, na época, aí se despontou, pelo apoio do Kelvin, o trabalho do Joule. Então, o Kelvin fez a síntese do que veio antes, e, em particular, assim, parecia haver uma contradição entre o trabalho do Joule e o do Carnot. Porque o Carnot dizia que o Joule dizia que o calor podia ser transformado em trabalho mecânico, né? Ele encontrou a equivalência, né? Entre calor e trabalho mecânico, ou equivalente mecânico do calor. Mas, pela teoria do Carnot, essa transformação numa máquina térmica nunca é completa, nunca é 100%. Você não consegue transformar todo o calor disponível em trabalho mecânico. E por que não? Então, parecia haver algum problema, mas se você pode transformar um no outro, por que não pode transformar tudo? Então, como eu comentei, todas aquelas pessoas que deram diferentes contribuições, as contribuições não eram idênticas, né? Então, havia arestas ali a serem aparadas. E o Kelvin foi a pessoa que aparou essas arestas no sentido de formular uma lei final, digamos assim, da conservação da energia. Então, ele mostrou que, no fundo, entre o Carnot e o Joule não havia realmente uma contradição, as duas ideias poderiam conviver perfeitamente bem. Ele formulou a teoria a lei da conservação da energia. O Helmholtz já tinha feito, mas agora o Kelvin coloca, né, essa lei nesse contexto mais amplo, relacionando com o trabalho do Carnot, do Joule e de outros. E ele acaba estabelecendo também a terminologia moderna. Ele faz uma distinção clara entre dois tipos de energia, que ele chamou que seria uma energia do tipo estático e a outra seria uma energia do tipo dinâmico.
esses nomes vão mudando. O Rankine, um pouco depois, né? Então, estou falando esse trabalho de síntese do Kelvin em 1852. No ano posterior, em 53, o Rankine sugeriu uma terminologia um pouco diferente. Ele chamou de energia latente ou potencial, e o outro seria energia atual ou sensível. E aqui a gente vê nessa terminologia, a gente vê aí os próprios termos que vêm lá do Aristóteles, né? Energia latente ou potencial, né? Energia sensível ou atual, né? E o Aristóteles tem aquela teoria do ato e potência, né? Ou da atualidade e potencialidade. Então, energia potencial e energia atual estão aí relacionadas aos conceitos do Aristóteles, né? Daquilo que é concreto, real, né? Ou atual, e aquilo que é potencial, né? Que é possível, né? Então, essa distinção o Kelvin estabelece, a terminologia vai avançando. Depois, o Kelvin aceita o termo energia potencial do Rankine, mas ele troca energia atual por energia cinética. Então, e esses são os termos que a gente usa hoje, energia potencial e energia cinética. Então, e agora a gente pode, por exemplo, falar do teorema trabalho-energia cinética, do D'Alembert, né? E usar esses termos com mais clareza, né? O que é trabalho, o que é energia cinética, e a relação disso com a conservação da energia como um todo. Então, o Kelvin é o sujeito que arredonda toda essa história. Mas a história não termina aí, porque, apesar disso, apesar de ter sido compreendida aí a formulação da conservação da energia, essa própria lei da conservação da energia parecia não ser suficiente para entender o que estava acontecendo, mesmo com as máquinas térmicas. Parecia ser preciso algo mais. Então, os Carnot, né, pai e filho, já haviam percebido a impossibilidade do moto perpétuo, né? Quer dizer, um movimento... você precisa gastar uma certa energia para manter um movimento perpétuo. Ou dizendo de outra forma, você não pode, se você tivesse um moto perpétuo, você poderia extrair energia infinita do sistema, enfim, isso é impossível. E o próprio Kelvin também falava em energia dissipada, quer dizer, que tem a ver com a teoria do Carnot, da máquina térmica, em que você não tem uma eficiência de 100%, parte da energia vai ser desperdiçada, né? Mas você tem energia, então, desperdiçada ali, o Kelvin usou esse termo, energia dissipada. Então, tem coisas ali que não... a lei da conservação da energia, por si só, não era capaz de explicar isso. Por que existe essa energia dissipada? Então, isso levou a um desenvolvimento de uma nova lei, que foi feita essencialmente pelo Rudolf Clausius, alemão, e no que ele chamou de o segundo teorema fundamental da teoria mecânica do calor. Hoje nós chamamos de a segunda lei da termodinâmica. Então, esse é uma lei que diz respeito à diferença entre processos reversíveis e irreversíveis. Né? Aquilo que, bom, ser irreversível significa que você não pode voltar para trás, né? Acontece algum tipo de transformação que não tem volta, né? Então, essa segunda lei, esse segundo teorema fundamental, estabelece isso, né? Quando é que acontece um processo reversível, quando é que acontece um processo irreversível.
E para explicar isso, ele teve que introduzir um novo conceito, e inicialmente ele chamou de valor equivalente. Esse era o termo que ele usava antes. Então, grosso modo, esse valor equivalente corresponde à razão entre calor e temperatura. A gente pega calor, divide por temperatura. Grosso modo, na prática, tem que trabalhar com diferenças, às vezes, infinitesimais, mas não importa. Grosso modo, é essa razão. Calor dividido por temperatura. Então, essa coisa, esse valor equivalente, é o que controla a questão da reversibilidade de um processo. Se o valor equivalente permanece constante, o processo é reversível. Se o valor equivalente aumenta, o processo é irreversível. E esse valor equivalente total, né, nunca diminui. Então, ele só aumenta. Ou ele permanece constante, ou ele aumenta. E quando eu digo total aqui, você tem que analisar um sistema fechado, né? Ou, se você quiser, de um ambiente, num sistema físico e mais um ambiente em torno dele. Quer dizer, em um sistema fechado, esse valor equivalente, ele ou permanece constante ou aumenta. Para você diminuir o valor equivalente de um sistema, esse valor equivalente tem que estar sendo transferido para algo fora dele. Então, mas no total, nunca diminui. Então, depois ele... Então, essa é a lei, né? E o Clausius, depois, ele mudou o nome, tentou achar um termo melhor para esse conceito, e ele propôs o termo entropia. Então, eu vou ler esse parágrafo aqui, porque são as palavras do Clausius, né? E eu acho que é interessante. S, né, o símbolo S, é usado aqui para esse conceito, né, o valor equivalente, e agora a gente chama de entropia. Então, eu proponho que S seja tomado das palavras gregas entropia, que significa direção intrínseca. Eu escolhi deliberadamente a palavra entropia para ser tão similar quanto possível à palavra energia. As duas quantidades sendo nomeadas por essas palavras são relacionadas tão intimamente em termos de significância física que uma certa similaridade de seus nomes parece ser apropriada. Então, a gente vê aqui que, até historicamente, a energia, a entropia é uma espécie de uma filha da energia, né? Após todo esse desenvolvimento da lei da conservação da energia e de um esforço para compreender melhor o conceito de energia, acabou sendo necessário acrescentar algo a mais para complementar a história, que seria esse novo conceito da entropia. Então, a lei, então, né, eu coloquei ele em termos de valor equivalente, mas pensando em termos de entropia, né, um processo é reversível quando a entropia permanece constante e irreversível quando a entropia aumenta. E a entropia total do sistema fechado nunca diminui. Outras interpretações para a entropia surgiram depois, apenas por completeza, vamos falar aqui, porque, na verdade, é interessante. O Boltzmann, é um físico austríaco, desenvolveu a mecânica estatística e ele associou a entropia a uma medida de desordem de um sistema. Então, do ponto de vista da mecânica estatística do Boltzmann, a lei da entropia significa que, quando a desordem aumenta, não é possível voltar a um estado anterior de maior ordem. Então, quando você aumenta a desordem, isso é irreversível. Mais tarde, o Claude Shannon, que era um engenheiro elétrico americano, já no século XX, desenvolveu, na década de 1940, a teoria da informação. E ele associou a entropia, então, a uma medida de informação. E aí a interpretação da lei da entropia passa a ser que
informação nova pode ser gerada, mas não pode ser destruída. Então, quando você tem uma informação nova sendo criada, você não pode voltar para trás. Isso é irreversível. Então, são interpretações interessantes para a entropia. Então, para arrematar, a gente vê que a energia e entropia estão relacionadas umas às outras. As duas são os pontos básicos, né? São os conceitos fundamentais aí, que ancoram as duas principais leis da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação da energia, e a segunda lei da termodinâmica é a irreversibilidade do aumento da entropia. Colocando essas duas leis lado a lado, a gente percebe claramente que a primeira lei é um princípio de conservação e a segunda lei é um princípio de mudança, né? Então, isso nos remete aos conceitos de Parmênides e de Heráclito, né, de permanência e impermanência. Então, aquelas coisas que nós comentamos no vídeo sobre a Grécia Antiga, aqueles conceitos voltam a estar relevantes aqui, né? Então, a lei da conservação da energia, a primeira lei da termodinâmica, corresponde a um princípio de permanência, e a segunda lei da termodinâmica corresponde a um princípio de impermanência. As duas coisas fazem parte da física, como conhecemos hoje. Então, está associado, então, àquela ideia daquilo que se conserva em meio à mudança, né? A energia especificamente, né? Mesmo quando a entropia aumenta, algo permanece constante, essa coisa que permanece constante é a energia. Além disso, a energia pode assumir várias formas e se transformar de uma na outra, e ela também tem essa divisão, né, na terminologia final aceita pelo Kelvin, entre energia potencial e energia cinética, que nos remetem, de novo, aos conceitos de ato e potência de Aristóteles, né? Então, a energia atual, né, seria a energeia de Aristóteles, e a energia potencial seria a dinamis. Então, aqui a gente vê realmente como todas aquelas ideias antigas acabam sendo sintetizadas, né, e aparecem aqui com diferentes aspectos relacionados ao conceito de energia, e a gente precisa um pouco acrescentar aqui o conceito da entropia para complementar um pouco o quadro, por causa dessa diferença entre o que é reversível e o que é irreversível, né? Que é a ideia da impermanência. Mas eu espero ter mostrado que, após todo esse processo de evolução do conceito de energia, aquelas ideias antigas que surgiram lá na Grécia Antiga acabam aparecendo aqui como diferentes facetas do conceito moderno de energia. Então, com isso, eu vou encerrar o vídeo e agradeço a todos pela atenção.